Teve o primeiro contacto com o mundo espiritual. Fenómenos paranormais que nunca mais deixou de testemunhar. E ela aqui está, a Ana Duarte, para que eu peço já um aplauso. Olá, Ana, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, Ana. Vamos então para a idade da adolescência, quando começam estes tais fenómenos que se calhar na altura a Ana não fazia a mínima ideia do que é que estava a viver. Não. Quais foram assim as primeiras situações que, se calhar, que mais do que tudo a assustaram? Foi aquilo que hoje eu sei que se chamam fenómenos de efeito físico. Barulhos, ouvir chamar o meu nome sem estar ninguém presente, ver as flores na jarra a dançarem, literalmente, sem que houvesse qualquer corrente de ar. Luzes que acendiam, luzes que apagavam. Sem que a Ana fizesse nada? Sem que eu fizesse nada. Hoje confesso que isso até me dá jeito. Não se mexe, não é? Fica ali e as coisas acontecem. Sim, mas naquela altura... Naquela altura é estranho. É estranho, tendo em conta a idade e Exatamente. a falta de qualquer tipo de conhecimento, é estranho. Não eram situações muito recorrentes, eram situações que eu ocorrendo com algum espaçamento. E que a Ana, se calhar, pensava que era a única pessoa que passava por isso, provavelmente. Em casa nós falávamos sem grande problema, falava-se sobre isso. Eu percebi que o que se passava não era da minha cabeça e que era algo diferente que ninguém sabia muito bem explicar, não é? Mas nunca pensei que era maluquice minha. Não, isso aí foi uma questão que... É porque há testemunhos em que a pessoa fica de tal forma desorientada, porque não conhece nada de nada, nem tem com quem falar, que às tantas pensa que é ela que não está bem, mas não era o caso da Ana. Não. Oh, Ana, a estas situações que me relatas, juntaram-se outras, como de repente começar a chorar, baba e ranho. Sim. E sabia porquê? Não sabia porquê. É aquela parte em que nós dizemos vulgarmente às pessoas quando alguém chora, se estás a chorar é porquê? E a pessoa diz, eu não sei. Tens que saber, ou és parvo ou és maluco, não é? Então eu ou estava na maluquice ou estava na parvoíce. É as alterações de humor que eu sabia que não eram minhas, porque eu não tinha qualquer motivo para estar a chorar assim, desta forma. Sim, para me sentir daquela forma. Era choro, era angústia, eram sentimentos que não tinham a ver comigo, que não tinham a ver com nada que estivesse a viver? Não. Ou seja, mas chegava a um ponto, Ana, de ser sofredor fisicamente, de Ana estar, sei lá, prostrada, sem... Chegou. Tudo foi aumentando com o tempo, não é? Eu percebia que o que se passava comigo era espiritual. Tinha essa consciência? Tinha essa consciência e os meus pais tinham essa consciência e sempre me assistiram dessa forma. O problema era eu não saber, nem nenhum de nós sabermos como lidar com estas ocorrências que, com o passar do tempo, foram ganhando outros contornos. Tais como? Esse choro, perda de controle mesmo a nível físico. Eu sabia o que se estava a passar ao meu redor, não perdia a consciência, mas eu deixava de ter controle sobre aquilo que estava a fazer. Exatamente. Era como se o corpo ganhasse uma vida própria. Sim, não é que eu fizesse nada... Não fazia nada aos outros. Não, se calhar não. A Ana, eu li no testemunho uma coisa que me impressionou um bocadinho. De chegar um momento em que a Ana lançava-se contra as paredes, sozinha. Sim. Ou seja, mas não conseguia controlar isso. Não. Era como se o corpo tivesse uma vida própria. É como se eu tivesse um canto de mim. A assistir. Exatamente. É como se fosse espectadora daquilo que estava a fazer. Exatamente. Isto não a deixou, Ana, vamos lá ver, às tantas com um bocadinho de receio do dia-a-dia, só do viver o dia-a-dia, porque às tantas já estava com medo, isso me vai acontecer outra vez. E agora eu estou aqui, e está esta pessoa. Deixava-me com receio de estar sozinha. Sozinha no sentido de que se alguma coisa acontecesse, eu não tivesse aquela uma ou duas ou três pessoas que sabiam e que me pudessem ajudar. Não é?
isso, durante bastante tempo, foi muito marcante. Porque eu não me sentia à vontade. Não se sentia livre? É isso. Tinha a sua vida condicionada. Era isso. Tinha era de isso. fazer uma vida onde estivessem por perto estas boias de salvação. Sim, sim. Não é? Ou seja, não podia viver a sua juventude à vontade, porque... Agora, estas situações normalmente aconteciam em... a expressão não é boa, mas é que me ocorre. Em ambiente controlado, ou seja, dentro de casa, com estas pessoas por perto, ou às tantas começaram a acontecer em qualquer lado, com qualquer pessoa? Inicialmente era em casa. Em casa dos meus pais. Primeiramente, acontecia durante a noite. Principalmente durante a noite. Depois passou a ser durante a noite, durante o dia. Era quando calhava, não é? Mas em casa dos meus pais eu fui estudar para fora e durante o primeiro tempo eu achei que estava ótima. Saí de casa, pronto. Exatamente, eu pensei, então o problema está lá. Com o passar do tempo eu percebi que o problema não estava lá. O problema estava em mim. Graças a Deus hoje eu já sei que não é um problema. Mas naquela altura eu via como tal. E depois passou a acontecer essas situações a ocorrerem qualquer hora do dia e em diferentes sítios. Quando me fala de situações, Ana, eram tudo situações menos boas, ou seja, eu não quero dizer negativas, era tudo situações que lhe causavam esta angústia ou também no meio disto vivia coisas muito boas? Vivia coisas muito que lhe boas. davam muito jeito. Sim, mas essas normalmente nós não falamos sobre elas e não nos queixamos também sobre elas. Não é verdade? Vá. Não. Aconteciam essas situações que eram muito desagradáveis e que me deixavam sempre certamente mais limitada. Claro. Mas, por outro lado, tirando essas situações, no momento pontual em que acontecia e era mau, eu não vivia a minha vida a pensar nisso. Nem a pensar que era diferente, nem... Não. Eu procurava viver... Sim, eu sou muito bem disposta e achava sempre, mesmo quando me começava a sentir mal, eu nunca associava que era isso, que é uma coisa curiosa. Parece parvo, mas eu associava sempre, começava a ficar mal disposta, então eu pensava. E foi algo que comi ontem, exatamente, hoje. foi alguma coisa que eu comi. Eu levava sempre para o outro lado e depois acabava no mesmo, mas pronto. Mas dentro disso tudo, eu acho que sempre tive, eu tenho a certeza absoluta, sempre tive uma ajuda enorme, não é? Porque todos estes episódios acompanharam a minha adolescência, o início da idade adulta e isso não me deixou nenhuma marca que me... Que deixasse angustiada com a vida? Sim. Nem amarga? Não. Agora, em que altura é que a Ana procurou a ajuda de um centro espírita? Já foi há uns bons anos ou nem tanto? Foi em 2006. Em 2006. Mas antes disso, só para lhe falar das coisas boas que também acontecem, para além da ajuda, aconteciam e continua sempre a acontecer aquelas intuições que nos ajudam, que nos ajudam a evitar alguns perigos. Aconteceu-me mais do que uma vez em relação aos estudos. Eu nunca fui muito estudiosa. Sonhar com as perguntas dos exames. As que iam sair? As que iam sair. Olha o jeitaço que isso dá, Acordava Ana. de manhã e não sabia a resposta, pois não tinha estudado o suficiente. Mas ia à procura das respostas e correr bem. Tal e qual. E chegava ao exame e as perguntas estavam lá. Estava muito jeito, Ana. Estava muito jeito. Não acontecia sempre, mas aconteceu mais do que uma vez. E isso prova que realmente nós nunca estamos sozinhos e nunca estamos somente mal acompanhados. É verdade. Bem, então estava-me a dizer a Ana que entrou para um centro espírita, ou pela primeira vez entrou em 2006. Daí para cá, porque parecendo que não, já lá vão uns bons aninhos, não é? Vão 8 anos. Que diferenças é que nota, Ana? A partir do momento em que começou a estudar a doutrina espírita, em que começou, no fundo, a perceber-se e a compreender bem estas coisas todas que vivia, umas boas, outras nem tanto, que diferenças é que nota, Ana? Noto imensas. Só simplesmente aquela parte do eu posso estar sozinha. E hoje sente que pode estar sozinha? Posso. Se de repente começarem a vir sinais... Normalmente já consigo controlar. Consigo, grande parte das vezes, evitar que chegue às situações que chegava. Já não são, vamos ver, não é com a mesma frequência, não é com a mesma intensidade. Eu já consigo ter algum controle, ou um grande controle, sobre a situação, sobre mim própria. Mas essas coisas menos boas, o que é que está por trás?
Essas coisas menos boas. Espírito, não São sei. entidades, são entidades que sim. são entidades sofredoras, são entidades que precisam de ajuda, que vêm até nós à procura exatamente daquilo que precisam, à procura dessa ajuda, e encontram, percebem que quem tem essa faculdade mediúnica as percebe e de alguma forma eles querem chamar a atenção e de alguma forma eles querem essa ajuda. Exatamente. Não sabendo lidar com a situação, pois é um a pedir ajuda e é o outro que não ajuda e aquilo torna-se muito complicado. Hoje, as entidades que se aproximam continuam a ser também, muitas delas, entidades sofredoras. Só que a Ana A já tem uma minha bagagem que não postura tinha. perante toda essa situação, perante a minha forma de estar na vida, é diferente. E isso é que mudou. Isso é que faz a diferença. Exatamente. Já vamos continuar a conversa com a Ana, até porque a Ana hoje dirige um centro espírita e também é bom ela falar desta sua experiência. Agora, queria lembrar os nossos espectadores que estamos na terceira parte, já não há quarta parte, esta é a última e derradeira oportunidade para si em casa de participar